iniciando a conversa de redação, participação de Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da economista Rita Mundim e do cientista político Malco Camargo. Você, ouvinte da Tchai, também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074, 99996-7074, e opinando também pelo YouTube. O Jornal da Itatiaia desde ontem sendo transmitido também, sendo ouvido pelo YouTube. Mande a sua mensagem, mande o seu comentário. Olha, enquanto passageiros estão satisfeitos com a implantação de mais faixas exclusivas para ônibus em Belo Horizonte, motoristas de veículos comuns estão indignados. Segundo eles, além do trânsito ter piorado no horário de pico, Eduardo Costa, o acesso ao comércio ficou muito mais complicado. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Todo mundo tem razão. Tem razão a BH Trans ao criar novas faixas exclusivas para ônibus, porque sempre, em todas as ocasiões, em todos os sentidos, na minha modesta opinião, tudo deve ser feito para priorizar o transporte coletivo, especialmente quando é o transporte de massa, portanto, transporte de ônibus. Essas faixas exclusivas nos grandes corredores, como Antônio Carlos, Cristiano Machado, mudaram a vida das pessoas. É claro que ainda tem alguma queixa no que faz no abastecimento, na recarga. Ou seja, o cidadão que mora, por exemplo, no Mantiqueira, em Venda Nova, ele queixa-se de que, às vezes, o ônibus demora da Mantiqueira até a estação BH Bus da Pampulha. Mas da Pampulha para o centro não move, faixa exclusiva, o transporte é rápido, de razoável qualidade, e eu não costumo ver queixa. Ponto. Agora, o cidadão que deu entrevista, que trabalha na Pedro II, também tem muita razão quando ele diz que a faixa exclusiva matou o comércio. E eu diria mais, hein? Mata a sociabilidade. Quando você pega uma avenida estreita como a Pedro II e bota a pista exclusiva para ônibus, você deixa à esquerda apenas para automóveis. Nas laterais não tem vida mais. Não tem vida mais. Eu fico analisando, por exemplo, a decisão anunciada de uma faixa exclusiva na Itajubá entre Pouso Alegre e Contorno. Meus amigos, é um quarteirão de 50 metros. Então, quando o motorista vier da Pouso Alegre para virar na Itajubá, a fim de ganhar a Contorno, a manobra já vai durar 10 metros. Lá na frente, a outra manobra vai durar 10 metros. Só vão 30 metros. Se tiver detector, vai todo mundo pagar multa. Então, eu insisto, e isso aqui não é simplesmente criticar esta ou aquela empresa, que seja BH Trans, qualquer outra. Eu insisto que o buraco é mais embaixo e demanda estudo, coisa que a gente tem preguiça de fazer. Estudo sério. Eu sempre entendi que você faz um transporte público de massa com vários modais. Não tem autoridade para falar sobre monotrilho, porque eu não sei o custo, a manutenção, mas fico imaginando se não seria o caso de um monotrilho na Pedro II, que é aquele transporte que você finca as bases dele no canteiro central e ele é suspenso, saindo, quem sabe, da Lagoinha, indo até a Carlos Luz, de lá indo até o Mineirão, quem sabe o Mineirão indo até Confins. No caso da área mais central, eu não tenho qualquer dúvida de que a saída é o metrô de verdade, subterrâneo. Mas enquanto a gente não tem, vamos catando aqui, catando ali. Às vezes eles fazem alguma coisa. Puseram, por exemplo, uma conversão proibida ali na Praça Hugo Werneck, que pega a gente toda hora. Você está indo pela Francisco Salles, de repente você precisa virar para Alfredo Balena. Virou multa. Então, é um assunto que devia ser muito, muito, muito mais discutido. Viu? Enquanto não é, a gente vai administrando. Vai fazendo o que a Itatiaia fez, ouvindo os dois lados, remendando e esperando dias melhores. O transporte público, insisto, no fritar dos ovos, deve ser sempre a prioridade, senhor Stagno. Ô, Júnior Moreira, aqui pelo WhatsApp, duas opiniões. O Charles Teixeira está dizendo que isso é falta de planejamento e logística mais elaborada. E o Sanderson, do Santo André, está dizendo que ainda tem as ciclovias, reduzindo ainda mais as ruas e avenidas de Belo Horizonte. Bom dia mais uma vez. Bom dia para todo mundo. Eu tinha até pensado em outro sentido de comentário aqui, mas eu vou voltar num comentário que eu já fiz aqui outras vezes. Porque tem uma sutil diferença de nomenclatura. De pista para faixa. O que é pista exclusiva para ônibus? É o que tem na Antônio Carlos, é o que tem na Cristiano Machado. Ou seja, são pistas exclusivas
para o ônibus andar. São centrais, né, Cristiano Machado e Antônio Carlos. O que é faixa? É o que tem na Pedro II. É o que dizem que vão colocar na Amazonas. É essas que estão instalando essa semana. Então, são duas coisas, pista e faixa, que têm o mesmo sentido, dar prioridade ao transporte coletivo, que, diga-se de passagem, essa é outra discussão, mas é preciso falar, não funciona em Belo Horizonte e nas cidades da região metropolitana. A pista funciona muito bem. Você pega um ônibus lá na Pampulha e vem até no centro, 10 minutos você está aqui fácil, rápido, tranquilo. A faixa, a única coisa que ela faz é dar a sensação que o passageiro que está no ônibus está numa faixa mais livre, mas não adianta a viagem. Pode perguntar qualquer um. E tem mais um detalhe, além de não adiantar, restringe a passagem dos carros e estraga o comércio da região que elas são instaladas. É só dar um pulinho lá na Pedro II. Então, uma coisa são as pistas, eu sou super favorável. Elas adiantam a vida de quem anda de ônibus. Faixa é para inglês ver, dizer que está fazendo alguma coisa e atrapalha tanto a vida do coletivo quanto a vida do motorista e do comércio local. Eu acho que, para mim, isso fica muito claro e já tem há muito tempo que está claro, e a BH Trans, a prefeitura, insiste nessa. Mas para você, as de pistas exclusivas para ônibus são uma ideia boa, mas não bem cumprida em Belo Horizonte? Bom dia. Bom dia, colegas de mesa, bom dia, ouvintes. Não tem espaço para todos no trânsito, né? O jogo é de soma zero, para um ganhar, outro tem que perder, a não ser que faça o que o Eduardo disse, de fazer um segundo andar, né? Um corredor superior para o tráfego, como ele fala do monotrilho. Algum meio terá que ter prioridade. Logo, para mim, vale o que carrega mais gente, que é, no caso, o transporte coletivo. Nesse sentido, eu acho que as faixas são, sim, uma solução possível, ou os menos poluentes. Aí vale a pergunta do nosso ouvinte, que fala das faixas para os ciclistas, né? Nesse sentido, esses dois meios, tanto a bicicleta quanto o transporte coletivo, têm, sim, que ter prioridade sobre o carro. E é bom lembrar, meus amigos, o trânsito vai só piorar com a cidade voltando ao normal, com mais atividades sendo liberadas, com o ensino voltando agora com a sua carga completa. Certamente o trânsito de Belo Horizonte voltará ao que era antes da pandemia, e nós não podemos deixar de esquecer. Sempre foi e continuará sendo caótico. Vitor Mundim, as faixas e pistas exclusivas de ônibus para você atrapalham ou melhoram o trânsito de Belo Horizonte? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Eu acho que eu já fui contemplada aí, as falas dos colegas estão bem completas, né? O que falta é, primeiro, alternativa. Como o Malco falou, o espaço, ele é aquele ali. Então, a gente tem que ser criativo, então, criar alternativas, como é o caso do monotrilho, mas, acima de tudo, a gente tem que pensar no futuro, e não existe esse pensamento. O que existe, repito, são puxadinhos políticos, para tentar dar soluções de curto prazo a problemas estruturais. Então, é necessário aceitar que o problema existe, o trânsito em Belo Horizonte é caótico, então nós temos que pensar para frente, né? Sentar, conversar e ver o que é possível ser feito. E o que é possível ser feito são criar alternativas, como é o caso do metrô, dos monotrilhos, o que não vem sendo feito, né? A gente só fica naquele empurra com a barriga que eu não gosto, que ninguém gosta. Então, o que frustra, né, o usuário, o que frustra a gente é essa falta de perspectiva, essa falta de visão de futuro. Porque se a gente tiver, nós estamos aqui, mas nós vamos chegar ali, ok, mas a gente está aqui e, pelo visto, vamos continuar do mesmo jeito, da mesma forma, por muito tempo. Vitor, emendando com você aqui no segundo tema, o governo de Minas revela preocupação com a variante Delta do coronavírus e defende restrições para a presença do público nos estádios de futebol. A preocupação, ela existe, ela é global. Só que eu acho que a vida tem que voltar. O ritmo de vacinação está cada vez maior, a gente tem como comprovar, né, o atestado de imunidade, as 2 doses, os protocolos podem ser estabelecidos. Nós tivemos, né, assistimos à Eurocopa, tivemos já duas tentativas aqui em Belo Horizonte, no jogo do Galo, no jogo do Cruzeiro. No início é sempre mais conturbado, mas eu acho que a gente tem que caminhar para a normalização
claro, obedecendo os protocolos e com as pessoas cada vez mais conscientes. E essa consciência se adquire na prática e com a fiscalização do cumprimento dos protocolos. Antes de avançar aqui nos temas da conversa de geração, deixa eu chamar o Ailton Novaes com informação de momento sobre o incêndio, Ailton. É isso mesmo, Eustáquio. O Corpo de Bombeiros está empenhado nesse momento para controlar o incêndio na região do Barreiro, incêndio esse de grandes proporções, em uma madeireira na rua Maria Antonieta Ferreira, altura do número 10, bairro Independência. 4 viaturas já estão no local. As chamas, Eustáquio, apesar de muito altas, os militares dos bombeiros informam que a situação já está bem controlada, o galpão ficou bastante destruído. Não há vítimas nesse incêndio e também não há mais qualquer risco de que o fogo se alastre para as residências vizinhas. No entanto, moradores da região devem evitar agora, você no volante, passar pela rua Maria Antonieta Ferreira, 4 viaturas do Corpo de Bombeiros no combate a essas chamas em uma madeireira, bairro Independência. Legal, Ailton Novaes, nós vamos dar mais informações ao longo de nossa programação. Eduardo Costa, essa preocupação do governo de Minas com a variante Delta do coronavírus e a defesa de restrições para a presença do público nos estádios de futebol. A preocupação tem que existir porque a pandemia não acabou, né? Agora, como disse a Rita, a quem eu pedi ontem para fazer depois também o cálculo de mortes por milhão da Covid, vamos tocar a vida. Em Belo Horizonte, já são mais de 800 mil pessoas com 2 doses da vacina. Vamos retomar? Vamos, com cuidado, com o esforço de todo mundo, vamos retomar a vida. Então, cuidado sim, paralisia não. Paulo Camargo, a sua visão. Com 3 indicadores da cor verde, como nós estamos na capital neste momento, não faz sentido voltar atrás, né? E o que o secretário disse é uma coisa importante. Ele fala do uso do passaporte sanitário para os grandes eventos, ou seja, o cartão de vacinação mostrando as 2 doses da vacina como sendo a garantia para o cidadão poder frequentar todos os lugares desta cidade. Júnior Moreira, está muito preocupado com a variante Delta? Pois é, Eustáquio, essa variante, eu estava acompanhando as informações que chegavam da Europa, de Israel, que também passou por isso. Eu falava, poxa, a gente vai conseguir vacinar a população antes dessa variante chegar aqui. Porque geralmente a gente está atrás aí da Europa nesse sentido de infecção, cerca de 3 meses. Foi o que a gente aprendeu nesse último ano aí de pandemia, 1 ano e meio de pandemia. Mas desde ontem, Eustáquio, que eu comecei a ler mais sobre o assunto, eu comecei a ficar um pouco preocupado em relação a essa variante Delta aqui em Belo Horizonte. Graças a Deus os números estão controlados, como o Malco disse, sem problema. A questão do futebol, continuo com a mesma opinião, acho que está na hora de voltar, você tem o passaporte sanitário, pessoa que tiver com o teste certinho, enfim, não tem problema nenhum. A minha preocupação nem é para agora, a preocupação é a longo prazo. Se nós vamos dar conta de vacinar toda a população, ou pelo menos grande parte dela, até a chegada e disseminação mais forte dessa variante Delta ou não. Hoje, nós somos 55 milhões de brasileiros vacinados com as 2 doses. O que importa são as 2 doses, né? 26% da população, ainda é muito pouco para conter uma disseminação de uma nova variante que é muito transmissível. A notícia boa disso tudo, pelo menos é o que se traz de experiência dos países que passaram por isso, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e Israel, é que essa variante ela mata menos, né? Ela transmite mais, mas mata menos. De qualquer maneira, eu estou com o secretário, o Fábio Baquerete. Acho que a gente tem que ligar um alerta nessa variante aqui no Brasil mesmo e reforçar os cuidados, né? A pandemia ainda não acabou, a população ainda está longe de ter uma população ideal vacinada, mas a vida precisa voltar ao normal. Nesse momento, nessa janela, é uma oportunidade para as coisas acontecerem, para os testes serem feitos, e aí a gente vai caminhando e observando mês a mês como que vai ficar essa variante Delta. Espero que a gente não sofra tanto como outros países já sofreram com essa variante e que a vacinação caminhe de forma ainda mais rápida para a gente conseguir conter essa disseminação dessa nova variante. Ô Júnior, o projeto Canto de Rua, que acolhe moradores de rua lá na Serraria Souza Pinto, chega ao fim nesta semana e só agora vereadores de BH propõem estudo para possíveis soluções. Tem de rir para não chorar, né? Primeiro, falar que meu coração fica dilacerado em saber que o Campo de Rua está acabando, né? Que tanto o governo do estado quanto a prefeitura não deram a devida atenção para um dos projetos mais espetaculares que eu já vi na minha vida,
programas sociais que realmente funciona, tem gente competente fazendo um programa humanitário, né? Eu fico realmente indignado que a prefeitura e o governo do estado não consigam entrar num consenso e arrumar uma verbazinha para auxiliar essa população de alguma forma, mas pelo jeito parece que não estão ligando para isso mesmo, até porque isso não dá voto, né? Então a preocupação é outra nesse momento, que as eleições estão chegando aí. Agora, a notícia que os vereadores foram visitar o canto da rua, faltando uma semana para acabar. Gente, vocês estão de brincadeira comigo. Que time é esse, senhores vereadores? O programa está lá há quase 1 ano e meio. E é na Avenida dos Andradas, tá, gente? Na mesma avenida que fica a Câmara Municipal. Se fizer uma caminhada, né, para diminuir um pouquinho da barriga dos vereadores, eles conseguem chegar andando. Não precisa nem de carro oficial, não precisa nem gastar de gasolina. Aí na última semana, os caras vão lá tentar fazer política. Me desculpe, vereadores. Me desculpe. Faça isso não, fica feio. É contraproducente. Ô, Eduardo, projeto maravilhoso que é o Canto de Rua, mas um pouco deixado de lado por certas autoridades, infelizmente, né? Para não repetir o Júnior, que me representou, e para não falar o que não devo, dada a audiência também de crianças essa hora da manhã, eu vou lembrar de José Maria de Alckmin. A ele são atribuídas frases realmente interessantes, Eustáquio. Uma delas é que tinha uma campainha debaixo da mesa. Quando a prosa estava ruim, ele apertava a campainha, a secretária ligava e dava para o telefone dele, era só tocar e... Estou indo, governador. Amigo, você me desculpa, o governador me chamando urgente. Outra. Ele encontrava determinada pessoa, né? E se sentia na obrigação de perguntar pela família, como é que vai ser o pai? Meu pai morreu, eu já falei com o senhor, tem 3 anos. Morreu para você, continua vivo aqui no meu peito, seu filho ingrato. E, por fim, a que eu quero dizer para os vereadores da capital, eu jurei ser a melhor de todas para o momento. O cara bateu no gabinete dele para pedir socorro. O que você precisa, meu filho? Se ele fosse atender todo mundo, ele estava quebrado. Doutor, minha mulher ganhou neném de ontem para hoje. Eu estou no sufoco, doutor. As latas lá em casa, não sei nem como é que eu tiro o menino da maternidade. Esse neném chegou e me pegou desprevenido. Ele falou, agora aqui, se você que teve 9 meses está desprevenido, imagina eu. Então, os vereadores de Belo Horizonte... Ô, Rita Bundim, por que, na sua avaliação, determinadas autoridades não encaram com mais vigor essa questão dos moradores de rua, hein? É falta de priorizar as necessidades da sociedade, né? Porque a visão política no Brasil, infelizmente, ela é construída no sentido de dar poder aos partidos e, através do poder aos partidos, poder aos próprios membros desses partidos. Então, infelizmente, legislando em causa própria sempre. Então, a gente tem que... essa evolução, né, da democracia participativa para a democracia representativa, para nós brasileiros, não foi muito boa, não. Só que, com as redes sociais, nós estamos tendo a volta da participação do cidadão, da conscientização do cidadão. E aí, os políticos terão que, finalmente, mudar. E isso é o que a gente espera. No voto, a gente construir uma classe política mais ética, mais justa e mais focada no interesse das pessoas, e não dos partidos e dos próprios umbigos. Para você, Malco Camargo. Mantendo o bom humor do Eduardo com a seriedade da fala da Rita, né? Os vereadores estavam dormindo, né? Em uma cama boa, em um teto coberto, e não se preocuparam com um dos principais problemas de Belo Horizonte, a expansão da população de rua. É bom a gente lembrar aos nossos ouvintes que o legislativo é o poder mais perto das pessoas. Como bem disse o Júnior, a Serraria Souza Pinto está pertinho da Câmara Municipal. É função dos vereadores alertar demais poderes, alertar outros entes dos problemas que afligem a cidade. E dormir numa cama boa, coberto, sob um teto, enquanto milhares de belo-horizontinos passam a noite ao relento, é inadmissível. E não conhecer iniciativas que cuidam disso é mais inadmissível ainda. Acordem os nossos vereadores. Eduardo Costa, esse caso lá no supermercado do bairro Floramar, um ladrão invadiu o supermercado, matou um fiscal e saqueou outras 3 pessoas. A ex-esposa, a mãe, os parentes todos, os colegas de trabalho chorando a morte de mais um trabalhador no asfalto. A polícia eficiente prende logo o assassino. E ele disse, eu sou viciado em chocolate.
rapaz de 24 anos, matou um fiscal por conta de um chocolate. Apocalipse, Eustáquio. Polarização demais, Júnior Moreira, e violência desmedida? Eustáquio, o problema é que a sensação que eu tenho é que como a gente está vivendo num momento de tudo muito caro, né? Esse tipo de furtozinho vai acontecer mais, né? Eu vi um amigo falando ali ontem que parece que a gente está vivendo no aeroporto, né? Tudo que você vai comprar está muito caro, né? Está muito inflacionado, e isso acaba levando algumas pessoas por esse caminho, infelizmente. Eu preciso de um segundinho, porque eu preciso dar uma informação. A gente falou disso aqui outro dia, da Espanha. A Espanha começa a aceitar vacinados aqui do Brasil, inclusive com a Coronavac. A gente ia falar disso há algum tempo, acho que da França, e a gente vendo que a vacina está sendo aceita em outros países também. Eu acho que essa notícia é boa e precisa ser dita. Sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 9 horas em ponto em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta terça-feira.